Muito bom dia, meus amigos. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo de Direito Constitucional. Conforme eu falei no início, na apresentação do curso, eu pretendo falar sobre Direito Constitucional de uma forma bem amena, bem pausada, para você que não sabe nada, entendeu? Para você que não sabe quase nada, ou para você que está iniciando a vida de concurseiro, ou para você que quer começar do zero mesmo, né? Já sei alguma coisa, eu quero aprender agora do zero, eu quero abdicar do que eu sei e começar novamente, que eu acho que é uma forma muito correta de você aprender de forma direita, né? Nós falamos na aula passada sobre como se deu o advento da Constituição, para que a Constituição serve, quais são quem escreveu a Constituição, se nós podemos mudar a nossa Constituição. E sabemos que a nossa Constituição ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988, né? Então a gente vai hoje dar continuidade, entrar em si no artigo 1º da Constituição. O artigo 1º, o artigo 4º faz parte do título 1, que ele fala sobre nossos princípios fundamentais, fala sobre nossos objetivos como nação, fala como nós devemos tratar ou ser tratado perante uma nação estrangeira e fala sobre a separação de poderes, né? Vamos falar um pouquinho, né, desses nossos princípios que, apesar de curtos, são muito importantes para o nosso desenvolvimento a partir de agora, diante do direito constitucional, tá bom? Eu vou aqui minimizar a tela e vou ver com vocês o artigo 1º. O artigo 1º ele faz parte do título 1 da nossa Constituição, né? Estou aqui em tela pequena, deixa eu verificar, realmente eu estou em tela pequena, né? E vou falar com você aqui, olha, vou ler o artigo 1º e vou analisar cada palavra que ele diz, porque direito é assim, direito a palavra não está ali à toa, direito a palavra está ali porque ela representa alguma coisa, né? Quando eu começar a ler o artigo 1º, eu vou parar em diversas partes para dizer o que significa cada palavra dessa. Então eu vou começar lendo aqui com vocês o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, olha, já posso parar por aqui, tá? A República Federativa do Brasil é o nosso nome oficial. Nós nos chamamos oficialmente República Federativa do Brasil. Ninguém vai perguntar isso para você numa prova, né? Qual o nome oficial do Brasil? República Federativa do Brasil, Terra de Santa Cruz, Ilha de Santa Cruz, Terra de Cabral? Não vai perguntar. O que ele vai perguntar a você é o que significa cada parte desse nome. Por exemplo, quando eu leio República, eu estou falando sobre a nossa forma de governo, como o governo vai ser governado. Ele vai ser governado por um monarca ou por um presidente da república? Né? É uma monarquia ou uma república? Nós sabemos que a monarquia, lá o poder total do rei, ele que manda. Na república, não. O poder não é do presidente. Na república, o poder é do povo, que o elege como seu representante. Tá? Então, lá na república, vou falar para você que o presidente ele é eleito por um período temporário, por um determinado período, né? E nesse período, caso ele queira se reeleger, ele vai ter que se submeter a um novo processo de eleição. Ele vai ser responsável por o que ele faz, os seus atos que ele deve ou não fazer, as suas proibições estão na Constituição, e podendo chegar até perder o cargo, no caso do impeachment, né? Se ele desobedecer à Constituição. Já na monarquia, o rei não erra, tudo é dele, né? O rei vem do poder divino. O título de rei vem de Deus. Ninguém quer contrariar Deus. Como é que o rei que representa Deus na terra vai errar? Então, por isso ele é irresponsável. Irresponsável não no sentido que ele é louco. Ele é irresponsável no sentido que ele não responde pelos seus atos frente ao povo. Porque ele não erra. Ele tem um poder divino. Enquanto na República, o presidente responde sim pelos seus atos perante o povo, né? O rei tem um cargo vitalício, é hereditário aquilo dali. Ele vai permanecer no cargo enquanto ele for rei, tá? Enquanto ele permanecer vivo ou ele abdicar do trono.
Temos exemplo aí da Rainha da Inglaterra, que ficou aí uns 60, 70 anos no trono, não é isso? Não sei nem quanto tempo foi. E nem meu pai era nascido na época ainda, né? Então, é isso, tá? O presidente da República ele não vai ficar ele não vai ficar para sempre no cargo, ele vai ter que submeter a um processo de eleição a cada período de tempo. E ele responde pelo que faz. Enquanto na monarquia não existe essa responsabilidade. Tá bom? Então nós deciframos aqui a nossa forma de governo, que é a forma de governo republicano. É o nosso princípio republicano. É a nossa forma de governo. Eu passo agora a analisar a palavra federativa. O que significa federativa? Significa que o Brasil é uma federação. E daí? Não me explicou nada. O Brasil é uma federação e o que significa federação? E federação significa que a nossa república, o nosso país, a República Federativa do Brasil, ela não é comandada por um ente central. Ela é comandada por entes diferentes. Ela é comandada pela União, pelos estados, pelo DF e pelos municípios. Tá? Nenhum deles tem autoridade sobre o outro. Não existe uma hierarquia. O que existe é divisão de competências. Olha só, se fosse o Brasil um Estado unitário, que é o contrário de uma federação, tá? Só existe um poder central, nele se comanda todo o Estado. O Brasil já foi um Estado unitário, na época do Império. O imperador dali comandava todo o território nacional. E quem administrava era subordinado a ele. Hoje não. Hoje a República Federativa do Brasil é dividida em estados, o DF, e cada estado é dividido em município. Então eu tenho pelo menos 3 entes. Tá? Eu tenho um ente federal, que é a União, que tem determinadas competências que são diferentes das competências dos estados, tá? Que também são diferentes das competências do município. Então nenhum ente vai intervir em outro, salvo nos casos previstos na Constituição. E o que é esse tal de DF, Distrito Federal? O Distrito Federal é uma mistura de Estado e município. Tá bom? Então, na verdade, eu tenho 3 entes federativos. Eu tenho o Estado, eu tenho o município e tenho a União. O DF é a mistura é um ente misturado entre Estado e município. Tá? E esses estados, esses municípios, tá? Eles fazem parte de um pacto federativo, tá? Que não admite a secessão. Tá? Nenhum estado do Brasil, nenhum município pode querer se afastar, querer sair da República Federativa do Brasil, porque houve um pacto. Tá? Houve um pacto federativo e que ninguém pode sair. Mas um estado pode se unir ao outro, um município pode se unir ao outro, cada estado pode se subdividir? Pode, não tem problema, contanto que nenhum deles saia do pacto federativo. Recentemente houve no Pará, o Pará queria ser dividido em 3 estados diferentes, né? Consultou-se a população e a população não quis que o Pará continuasse um estado só, não dividido em 3. Mas seria possível, caso a população aprovar, seria possível sim, né? Então, como eu já li aqui que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel de estados e municípios e do DF, quer dizer, uma união que não admite a secessão, não admite a separação. Já houve tentativa de separação no Brasil. Rio Grande do Sul já tentou se separar. A Confederação do Equador no Nordeste foi uma tentativa de secessão e tudo isso foi barrado. Tá? Isso não pode acontecer, porque fazemos parte de um pacto federativo. E ela diz mais no artigo 1º, constitui-se um Estado democrático de direito. Constitui-se um Estado democrático de direito. O Brasil já foi um Estado social, hoje ele é um Estado democrático. O que é isso? Nós vivemos numa democracia, e essa democracia, o poder emana do povo. É o povo que escolhe quem vai representá-lo. Tá? Existe uma democracia direta, que é aquela democracia que o povo, ele mesmo governa. Essa é a direta. A indireta é aquela que ele elege representantes para governar por ele.
eu elejo o presidente que ele vai governar no meu lugar. Ele vai fazer o que eu estou pensando, ele me representa. Eu elejo o governador que pensa do meu modo, tá? Eu não estou exercendo esse poder diretamente, eu estou exercendo ele indiretamente. Eu elejo ele diretamente, mas o poder que é exercido é indireto. Tá? O povo, então, na democracia direta, ele pode ele mesmo exercer o poder. Na democracia indireta, ele elege representantes que vão exercer em seu nome. E o que o Brasil é, afinal de contas, então? Olha, o Brasil é uma democracia semidireta ou participativa, em que é aquela democracia em que, ora, o povo pode exercer o poder diretamente, como assim? Através de um plebiscito, através de um referendo, através de uma iniciativa popular de leis, através até de modo discutível do júri popular, não é isso? O júri popular ele se reúne, sete do povo, e vão julgar uma pessoa por um crime que ele cometeu. Então existe maneira de você exercer a democracia direta, tá? E exercendo a democracia indireta, você elege representantes, elege um prefeito, que ele vai exercer por você o seu poder. Mas o poder é seu, você outorgou a ele, você deu essa procuração a ele na hora que você votou. Certo? Correto? Então, essa é o nosso princípio democrático. Nós temos o princípio republicano, o princípio federativo, passamos agora para o princípio democrático, não é isso? E dizer para vocês que nossa democracia não é direta nem é direta. Ora ela é direta, ora ela é indireta. Então ela é semidireta. Outro nome que pode cair na prova é uma democracia participativa. Correto? E além desses princípios fundamentais, alguns deles cláusula pétrea, né? Vamos lembrar quais são nossas cláusulas pétreas aqui. Deixa eu tentar voltar para o slide aqui, que diz que é nossa cláusula pétrea, né? Olha aqui, a nossa forma federativa de Estado, né? A República Federativa do Brasil, né? A nossa forma federativa de Estado, ela não pode ser abolida. Eu não posso fazer uma emenda constitucional tornando o Brasil um Estado unitário. Ele sempre será uma forma federativa de Estado. Quanto à República, eu poderia, em tese, mudar, porque ela não está aí como cláusula pétrea. Acontece que em 1993 houve um plebiscito em que a população foi consultada, depois eu explico melhor o que é plebiscito, né? A população foi consultada e disse que queria que o Brasil se tornasse, que fosse mantida a república e não a monarquia. Então eu vou dizer para você que a forma republicana de governo não é uma cláusula pétrea explícita, como essas quatro que estão na tela. Ela é uma cláusula pétrea implícita. Tá? Caso eu queira transformar o Brasil numa monarquia novamente, né, pelo meu conceito, pela minha opinião, eu deveria consultar novamente o povo. Ele me dando uma autorização, eu poderia transformar o Brasil de república para monarquia. Né? Vamos lembrar nossas quatro cláusulas pétreas, que é a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, que eu vou falar já já, e o nosso direito de garantias individuais, que estão lá no título 2 da Constituição. Correto? Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Né? Então, eu estou dizendo para você aqui que o Brasil tem princípios, nós falamos sobre alguns deles, e o Brasil também tem fundamento. O que seria esse fundamento? O fundamento é uma fundação, é onde você se apoia, onde você se tem por base. Quando você faz um edifício, faz uma casa, você funda ele sobre uma rocha, sobre uma pedra. Você não vai fazer ele sobre uma areia. Né? Nossa base, não são nossos fundamentos. Já viu aqui no Nordeste, tem muita... Aqui no Nordeste, né? Estou falando agora do Ceará, aqui tem um jargão que é falar, essa pessoa não tem fundamento. Quer dizer, essa pessoa não tem base, essa pessoa, eu não sei o que ela pensa, eu não sei o que ela quer. Ora ela quer uma coisa, ora ela quer outra, ora ela age de uma forma, ora age de outra, né? Mas o Brasil tem fundamento, sim. O primeiro deles é a soberania. Tá? O Brasil é um país soberano. O que quer dizer que ele é soberano? Ele é soberano no entender que ele é uma nação que ela
reconhece a independência dos outros estados que eu digo, outros países, e quer ser reconhecida como um estado independente. Aqui quem manda somos nós. No Brasil, somos soberanos dentro desse nosso estado. A República Federativa do Brasil, ela é soberana. Por quê? Porque todos os outros estados reconhecem ela como um estado independente. Professor, mas todo estado é assim? Não. Às vezes nós temos estados que não são soberanos. Como, por exemplo, eu posso falar para você da região da Palestina. Ela é até um estado. Ela é dividido de Israel, mas ela não tem a soberania. Ela não é reconhecida por uma comunidade internacional como um estado soberano. Talvez o dia que Israel reconhecê-la, o resto do mundo vai reconhecer também. Então, soberania é: aqui eu mando aqui dentro, aqui ninguém fala nada. E eu vou respeitar o seu país como soberano e você vai respeitar o meu país como soberano. Detalhe, quem é soberano é a República Federativa do Brasil. Não confunda com o ente federativo chamado União. A União não é soberana, a União é autônoma. A União representa o Brasil lá fora, mas ela não se confunde com a República Federativa do Brasil. Porque a República Federativa do Brasil, ela é a união, que é indissolúvel da União, dos estados, dos municípios e do DF. Tá bom? Soberania é isso. Cidadania. Tá? É um fundamento do Brasil a falar-se de cidadania. Né? Cidadania compreende não só aquela palavra que você diz que cidadão é quem tem um título eleitoral. Cidadania é muito mais que isso. Cidadania, além de a pessoa que tem um título eleitoral, é aquela pessoa também que tem plenos poderes para gozar os seus direitos políticos. É aquela pessoa que participa da sociedade, seja de uma forma ou outra, ela se importa com o que acontece. Ela é um cidadão, ela é titular de direitos e obrigações. Tá? Para eu ser um cidadão no Brasil, eu tenho que ter um título eleitoral, eu tenho que estar em dia com minhas obrigações eleitorais. E isso, né, podemos dizer que se inicia aos 16 anos de idade, quando você tem a capacidade eleitoral de votar, não de ser votado, que começa aos 18. Então você adquire uma cidadania completa, né, quando você também atinge a capacidade de ser votado. Mas também é cidadão aquele que tem mais de 16 e que tem seu título eleitoral em dia. Mas eu vou dizer para você que cidadão é aquele que é aquela pessoa que respeita pai e mãe, respeita a autoridade, é aquela pessoa que colabora com a organização da sua casa, é uma pessoa que respeita o progresso do Brasil, que luta por ele. Quando eu vou até a cozinha pegar uma água, eu tiro a garrafa, boto no copo e não vou largar a garrafa lá sem completar e largar o copo sujo em cima da pia, tá? Eu sou um cidadão e vou zelar pela minha casa, pela minha família. Isso é um cidadão completo. Então o Brasil zela pela cidadania, tá? Muitas pessoas falam assim erroneamente: olha, você não quer me dar esse direito, mas eu sou cidadão, eu pago minhas contribuições, eu pago meus impostos. Olha, você pagar os seus impostos, as contribuições, não te torna cidadão só por isso, te torna um contribuinte. Cidadão é muito mais que isso. É aquele que cumpre as suas obrigações e, sobretudo, aquele que tem a sua capacidade eleitoral ativa, né? Ativa, de você poder votar e você ter o direito de decidir o futuro da nação. Seja através do plebiscito, do referendo, do sufrágio, né? Que é o nosso voto direto também. Tá bom? E aqui no nosso terceiro fundamento, que é o mais importante, que se baseia toda a Constituição, eu arrisco a dizer que a nossa Constituição é baseada nesse terceiro fundamento aqui, que é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana. E o que significa isso? Quer dizer que tudo é feito para quem vive aqui, para o brasileiro, para o estrangeiro residente, por aqui quem passar. Entendeu? Veja-se que aqui se respeita a pessoa. Então vocês vão ver muitos princípios baseados nesse fundamento que é a dignidade da pessoa humana. É o desejo da pessoa ser feliz. Né? Olha, a relação homoafetiva entre duas mulheres ou dois homens foi muito baseada, foi muito aceita pelo esse fundamento da dignidade da pessoa humana. Cada um tem direito à felicidade. E a felicidade ele vai atingir da forma que melhor lhe provier.
Tá? Então, guardem muito nossos direitos, nossas garantias individuais lá na frente, quando eu for comentar com vocês, tá? Vai ter muita coisa baseada na dignidade da pessoa humana, correto? Muitas questões vão aparecer exatamente só querendo saber quais são os 5 fundamentos do Brasil. Outras vão querendo saber o que significa cada fundamento. Depende da prova que você vai fazer. Quando for uma prova literal, ela vai pensar quais são os nossos fundamentos. Você vai dizer que a soberania, a cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Basta você saber isso. Mas uma questão mais inteligente, mais bem elaborada, ela vai querer saber a diferença, o que significa isso ou aquilo. Vamos para o nosso 4º fundamento, que é os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Tá? Esse aí é um fundamento, tá? É um fundamento, vamos ver, é um princípio fundamental, mas também é uma subdivisão, ele é um fundamento, tá? Eu devo valorizar o trabalho, porque é o trabalho que dignifica o homem e a mulher, é o trabalho que dignifica quem vive em sociedade. Você ter um trabalho, isso não significa apenas dinheiro, alimentação, lazer, significa também um status, significa que você é uma pessoa que luta para a sua sobrevivência, uma pessoa que você quer progredir socialmente. Isso é um valor social do trabalho. O trabalho não tem só o seu valor econômico, também tem um trabalho, tem um valor social. Não é muito ruim você falar para uma pessoa que, olha, você trabalha onde? Não, eu estou desempregado. Então, olha só, não é só o dinheiro. Eu tenho um bico ali que eu faço isso, faço aquilo. Não, mas quando você fala que você tem um trabalho, um contrato de trabalho, você vive daquilo, tá? Isso cai para as outras pessoas de forma honrosa. As pessoas te veem de outra forma. Isso é o valor social do trabalho. Certo? E o que é o valor da livre iniciativa? É que não só o trabalho, mas quem proporciona o trabalho, o empresário, né? Você que é trabalhador, mas quer trabalhar por conta própria, você quer ter seu próprio negócio, tá bom? Isso é o fundamento aqui. Você vai ter essa oportunidade. Olha aqui, eu vou dar valor ao seu trabalho, eu vou dar valor ao seu patrão, que gera trabalho para você, gera emprego, gera renda, tá? E também vou valorizar quando você não quer mais um emprego e você quer o seu próprio empreendimento. Eu quero ser um MEI agora, eu cansei de trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim. Então, a minha livre iniciativa também tem valor. Perceberam aí como posso trabalhar esse 4º fundamento, depois esse 4º fundamento da República Federativa do Brasil? Tá? E por último, não menos importante, eu quero falar sobre o pluralismo político. O pluralismo político, muita gente diz que é o pluripartidarismo. Não, não é isso, não. Criar vários partidos. E isso aí vai me tornar plural. Não, não é só isso. Tá? Pluralismo político é a convivência de ideias opostas. Eu pensar de um jeito e você pensar de outro. E nós dois podemos conviver na mesma sociedade. Na verdade, é o poder. A democracia, muitas pessoas falam que é dar voz à maioria. Não, a democracia não é você fazer a vontade da maioria, é você respeitar também a minoria. Tá? Isso é parte do pluralismo político. Então, eu penso de uma forma, você pensa de outra, nós nos entendemos, pode ser que nós não chegamos à conclusão, mas tudo bem, é meu modo de pensar, esse é o modo de pensar. Então, pluralismo político não é só ter vários partidos políticos, é ter várias ideias diferentes, essas ideias podem se contrapor, essas ideias podem se unir, mas no fundo são esses pensamentos divergentes, né, dispares, que nos vão encaminhar para um futuro ideal. Tá bom? Então, repetindo, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da iniciativa e pluralismo político são nossos 5 fundamentos. São 5. Muitas vezes vai bastar você saber quais são eles. Outras vezes você vai precisar saber interpretá-los. Tá bom? Então eu continuo aqui um pouquinho com vocês aqui, tá? Vou continuar um pouquinho falando lendo o parágrafo único do artigo 1º. Olha aqui. Deixa eu aqui melhorar para minha visão na tela aqui. Parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição.
né? Todo o poder emana do povo. Então o povo é que tem o poder, tá? E ele pode exercer esse poder de duas formas. Ele pode exercer esse poder elegendo representantes que vão exercer o poder sobre ele. Olha, eu não posso governar a cidade. Imagine cada um do povo querendo ser o prefeito. Não, não vai ter cargo para todo mundo. Eu vou eleger uma pessoa que ela vai nos representar. Tá? Eu posso exercer o poder por representante eleito. Ou também posso exercer esse poder diretamente nos termos da Constituição. Quais são esses termos que nós vamos ver daqui a pouco, lá quando nós falamos dos nossos direitos políticos? Vai ser o plebiscito, o referendo, a iniciativa de lei popular. O povo também faz lei. Tá? O povo opina sobre as decisões do governo. Se essa opinião for prévia, é um plebiscito. Se essa opinião for posterior, é um referendo. E o povo, eu posso dar iniciativa a uma lei. Posso sim. Eu penso numa lei, quero que essa lei seja aprovada e submeto ela. A Câmara de Deputados, por exemplo, lógico que vai ter requisitos que eu vou falar para vocês daqui a pouco, quando eu falar de direitos políticos. Certo? Mas o povo tem esse poder, todo o poder emana do povo, que vai exercer direta ou indiretamente. Quando ele exerce diretamente, é uma democracia direta. Quando ele exerce por meio de representantes, é uma democracia indireta. E como o povo exerce de duas formas, a nossa democracia ela é semidireta, ela é participativa. Beleza? Aí agora aqui eu passo para o artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Certo? Vamos aqui falar com vocês aqui cara a cara, na tela cheia. Tá? São independentes e harmônicos entre si, os poderes legislativo, executivo e judiciário. Olha, isso é uma ideia aristotélica, tá? No começo do milênio, nosso primeiro milênio, na época de Aristóteles, eu não sei bem a data para falar para vocês, né? Mas bem uns 2000 anos atrás, Aristóteles falava que o poder não poderia ficar concentrado na mão de uma pessoa. Ele não disse como, ou se disse pelo menos eu não sei. Mas ele baseava nisso, olha, o poder corrompe, o poder na mão de uma pessoa, tá? Essa pessoa faz o que quiser com esse poder. Então o poder deve ser dividido entre vários, vamos dizer, subpoderes, que nós vamos chamar agora de funções. Eu vou chamar de função legislativa, executiva e judiciária. Tá? Então, aí já Montesquieu, já no século XVIII, lá na época da Revolução Francesa, Montesquieu disse, olha, o poder deve ser dividido, deve ser tripartido. O poder deve ser dividido em 3, não deve ficar somente na mão do rei. O rei deve governar, o legislativo deve fazer leis e fiscalizar o executivo e o judiciário para dirimir essas controvérsias. Está entendendo aí? Olha, o poder é um só que veio do povo, mas o povo vai dividi-lo em funções. Uma função legislativa, uma função executiva e uma função judiciária. Certo? Ah, mas o poder não só, como está falando poder legislativo? É uma tecnia. O certo seria falar função legislativa, função judiciária ou função executiva, mas não leva a nada. Não vou discutir palavras com vocês aqui. Então, falar de poder executivo está correto. Falar de poder legislativo está correto. Falar de poder judiciário também está correto. Eles são harmônicos. Tá? Por que eles são harmônicos? Porque um poder vigia o outro. Ele vigia o outro. Ele tem competências de uma fiscalizar o outro. Por exemplo, o legislativo fiscaliza o executivo. De que forma? Olha, ele toma conta. O presidente da República tem que prestar contas ao legislativo. É uma forma de fiscalização. Não é isso? Isso faz parte da harmonia deles. Um fiscaliza o outro. Como que o executivo fiscaliza o legislativo? Ou na promulgação de leis. O legislativo faz uma lei, essa lei é votada, é aprovada, mas aí vai passar pelo controle presidencial, ele vai vetar ou botar aquela lei em execução. É o judiciário.
Olha, quem indica os membros do judiciário é o poder legislativo, é o poder executivo, sabatinado pelo executivo, pelo legislativo, correto? Olha, por exemplo, os ministros do STF, eles são indicados pelo presidente da República, que é executivo, são sabatinados e aprovados pelo legislativo, que é o Senado Federal, só assim para ele tomar posse no poder judiciário. Então é um poder fiscalizando o outro. E cada poder tem sua própria função, suas próprias tarefas, essas funções. Tá? Cada poder tem sua função, que pode ser uma função típica, que é só dele. A função do executivo é administrar, é executar os planos de governo. A função do judiciário ela é dirimir os conflitos que chegam até ela. Tá? A função do legislativo é fazer leis, é fiscalizar o judiciário e também, junto com o Poder Executivo, elaborar planos de governo. Quando você faz uma lei, você está elaborando um plano de governo. Né? E são as funções típicas que cada um exerce, independente do outro. Tá? Agora, tem funções que são atípicas. Tá? Tem poder, o Poder Judiciário, por exemplo, ele tanto julga como ele administra. O Legislativo tanto legisla como também administra. E o Executivo? Olha, o Executivo, ele também executa, mas ele faz leis. Por exemplo, a medida provisória, um decreto, uma lei delegada, por exemplo. Tá? Isso vai ser aprofundado mais quando nós falarmos em direito administrativo. Tá? E eu vou falar mais um pouco no decorrer da Constituição. Está entendendo aqui? Então, nossos poderes são harmônicos, são independentes entre si. E um vigia o outro para que esse poder não se exalte, não cresça. Isso é uma teoria chamada checks and balances. É uma teoria em português chamada freios e contrapeso. Um poder fiscaliza o outro para que eles se tornem sempre harmônicos entre si. Correto? Então, aqui agora eu vou falar do artigo 3º, artigo 4º, um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. Por que um pouco mais rápido? Porque cai literalmente o que ele diz ali. O artigo 3º, por exemplo, diz que a República Federativa do Brasil tem objetivos. E quais são esses objetivos? Quais são eles? Tá? Vamos ler junto comigo aqui quais são esses objetivos. Olha aqui. Geralmente cai a literalidade dele. Tá bom? E você vai fazer aquela pesquisa um pouco mais avançada para saber o que significa cada um. Mas questões de nível médio, nível fácil, cai a literalidade. Tá? Muitas vezes eles vão trocar palavras. Muitas vezes dizem, olha, quando vier um verbo no infinitivo é um objetivo. Nem sempre é assim. Primeiro objetivo do Brasil. Se é objetivo, é uma coisa que nós não temos ainda. Tá certo? Vocês têm o objetivo de passar no concurso. Tá? Por exemplo, do INSS, imagine. Tá? Se é um objetivo seu, é porque você ainda não passou. Então, se é um objetivo da República Federativa do Brasil, é um objetivo porque ela não atingiu. O primeiro objetivo dela é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu acho que nós somos uma sociedade livre. Né? Nós podemos falar o que quisermos, podemos pensar da forma que quisermos. A grosso modo, sim, nós somos solidários. No momento de uma catástrofe, a gente ajuda o outro, um Estado ajuda o outro, nós somos solidários. Mas será que ainda somos justos ainda? Será que o Brasil, será que a República Federativa do Brasil é um Estado justo? Talvez não, talvez sim. Mas se está aqui como objetivo, é porque ainda não atingiu. Isso aqui é uma norma programática. É aquela norma que, se o presidente assumir e não atingir esse objetivo, ele vai sofrer um impeachment. Não, isso é um programa de governo, é uma norma programática que vai ser, a cada ano que passa, você vai tentar implementar. Se não implementar, tudo bem, vai ficar para o próximo. O segundo objetivo, garantir o desenvolvimento nacional. Claro, eu quero que o Brasil se desenvolva. Né? Desenvolva nacionalmente, seja uma potência mundial, seja um país rico. Eu quero garantir o nosso desenvolvimento. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Olha aqui, é um princípio que às vezes troca palavras. Eles trocam a palavra erradicar por reduzir.
O certo é erradicar a pobreza e a marginalização. O que é erradicar? Erradicar é terminar. Eu não quero mais pobre, eu não quero mais a marginalização. Marginalização não é o marginal, não é o fora da lei. Marginalização é aquele que vive fora, à margem da sociedade. Eu quero erradicar. Mas ele pode trocar a palavra aqui, olha, reduzir as desigualdades. Ele pode botar que quero reduzir a pobreza e a marginalização e erradicar as desigualdades sociais e regionais. E pode trocar a palavrinha por aqui. Então é muito bom você ter essa letra da lei, tá, com você. Como você vai ter essa letra da lei? Fazendo questões que eu vou propor. Correto? Tudo que eu estou falando, isso aqui é uma parte teórica, aqui ela vai virar questões para você, tá bom? Nosso quarto objetivo, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação, é literalidade. Eu quero que todos se sintam bem no meu país, tá? E não vou ter nenhuma forma de preconceito, seja de origem, de onde ele vem, seja de raça, se é que se pode falar em raça, sexo, homem ou mulher, tudo deve ser iguais, eu devo promover o bem do homem e da mulher. A cor tanto faz ser preto, branco, amarelo, idade, novo ou velho, ou qualquer outra forma de discriminação. Então vamos lembrar que são 5 fundamentos, são 4 objetivos, e por último nós temos aqui o nosso como que a República Federativa do Brasil vai se portar quando tratar com outros países. Tá? Então ela vai ter princípios que ela vai ter que tratar, como ela vai se basear, como ela vai se relacionar com outros países. Então, artigo 4, a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Independência nacional, ela é independente e respeita a independência dos outros. Ela prevalece aqui pelos direitos humanos. Aqui o direito humano ele é privilegiado. Autodeterminação dos povos. Cada povo tem o direito de se autodeterminar conforme ele queira, a direção que ele queira seguir. Tá? Ele tem direito a seguir o que ele pensa. Eu não devo intervir, como diz ali o inciso 4. Não intervenção. Eu não vou intervir lá, não. Deixa o povo lá, tá? Deixa o povo lá resolver como eles querem. Olha, eu posso até ir lá, intervir pacificamente, né? Uma missão de paz, uma missão de tentar resolver um problema, não intervir militarmente. Igualdade entre o Estado, nosso inciso 5º. Tá? Nós devemos dizer que todos os estados são iguais. Olha, isso é uma falácia, né? Todo estado deve ser tratado de forma igual. Não se trata assim. Você pega um paísinho que não tem muito comércio com você trata diferente de um país como a Argentina, como a Alemanha, como um país europeu. Você trata um país da Ásia não desenvolvido, por exemplo, você trata de forma diferente. Mas para a gente, né, o nosso princípio é que todos os estados são iguais, igualdade entre os estados. A defesa da paz. O Brasil é um país pacífico. O Brasil não vai declarar guerra a ninguém. Somente se alguém declarar guerra a ele. Tá? Tudo ele vai tentar resolver na diplomacia. Aqui se defende a paz. Tanto que já corrobora com o inciso 7º. Solução pacífica dos conflitos. Em último caso vai haver uma guerra. Tá? Nós vamos tentar de tudo para que esse conflito seja solucionado pacificamente. Repúdio ao terrorismo e racismo. É óbvio. Ninguém quer o racismo. Tá? No Brasil existe, claro, ainda o racismo estrutural, mas isso ninguém quer que isso aconteça. Isso é uma tendência que ele acabe. Né? E repudiar o terrorismo. O terrorismo é uma forma muito cruel de você exigir alguma coisa de alguém. Né? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Uma nação coopera com a outra. Um exemplo disso aqui que posso dar agora, que veio à minha cabeça aqui, foi nessa época de pandemia, né? Foi um país cooperando com o outro para ver se encontrava solução comum, encontrar uma vacina contra o coronavírus, não é isso? Eu entendo que é a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Foi um progresso que a humanidade teve, que talvez um país só não conseguisse, mas eles juntamente se cooperaram e encontraram a solução para essa pandemia que assolou o nosso planeta. E a concessão de asilo político, como nosso item 10, né?
O que é o asilo político? É quando uma pessoa é refugiada, né? Quando os refugiados vêm de outro país, que lá a sua vida corre perigo, o Brasil vai dar asilo político a ele. Quando eles pensam diferentemente do governo que está lá, o governo há uma perseguição contra eles, ou ele vem para o Brasil, que aqui ele vai ser bem recebido. Tá? Vamos falar um pouquinho mais disso aí, né? Porque eu falar sobre extradição, sobre deportação, sobre entrega. Vamos falar mais sobre esse asilo político aí, tá? E o parágrafo único desse artigo 4º, que é o último desse título 1, né? Ele fala também de um objetivo. Só que um objetivo, nós falamos lá de 4 objetivos, lá no artigo 3º, aqui nesse parágrafo 1 também fala de objetivo. Só que um objetivo fora da nossa República. Olha só, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Qual é a América Latina? É do México para baixo, É o México ali, é toda a América, fora o Canadá e os Estados Unidos. Essa é a América Latina, né? Então, o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando formar uma comunidade latino-americana de nações. Não é o Mercosul. Ah, esse é o Mercosul? Não, não é o Mercosul. O Mercosul inclui ali um bloco econômico, Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, ali embaixo, né? Não, esse é um bloco maior. É um bloco que envolve toda a América Latina. Tá? Eu vou incluir a América Central, eu vou incluir o México, eu vou incluir os países do norte da América do Sul, tá bom? Então, é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês por hoje. Passar um lugar, não ficar muito longa, tá? Agradecer a paciência de todos. Espero que eu esteja atendendo o objetivo de vocês. Espero também que eu consiga ficar satisfeito com o que eu estou transmitindo. E amanhã eu quero também botar um material, tá? Em PDF para vocês, aí no link, em algum lugar, que eu não aprendi ainda a mexer nisso, tá? Vou botar um material para você estudar em casa, tá? Vou botar também questões que nós vamos trabalhar na próxima semana, tá bom? Então, eu quero agradecer a paciência de todos, desejar bons estudos, não desistam, tá? Não desistam do seu sonho, eu não vou desistir de você também. Estamos aí, cada dia um vídeo novo. Um abraço a todos aí, pessoal, tá? Bons estudos. E um bom dia, uma boa noite para quem fica por aí.